Vamos continuar então mais uma aula do nono ano do ensino fundamental. Agora já na sequência didática 2, né? Então na aula 1, fundamentos da atividade de medir. Os objetivos da aula são reconhecer e compreender em que consiste a atividade de medir, reconhecer e compreender distintas grandezas e suas respectivas unidades de medida. Tá? Então começa lá, né, com uma pergunta: o que é medir? E fala para você responder com suas palavras. Nada mais é do que fazer uma comparação, né? Então, quando a gente pega uma régua, onde está lá separada em centímetros, nós vamos colocar sobre o objeto, sobre a figura que a gente quer medir, a gente está comparando o lado daquela figura ou o tamanho de um objeto com aquela régua que está em centímetro, certo? Então, medir é uma atividade que envolve a comparação de grandezas de mesma natureza. É comprimento com comprimento, área com área, capacidade com capacidade. Tal comparação é feita de modo a verificar quantas vezes uma das grandezas cabe na outra, ou seja, quantas vezes é necessário interar ou repetir uma das grandezas para completar a outra. A grandeza que se intera é denominada por unidade de medida e a grandeza que se compara a esta unidade de medida é chamada de todo a ser medido. Parece um monte de coisa esquisita, mas novamente é comparar, né? Se nós vamos medir alguma coisa que está na nossa folha de papel, geralmente a gente mede a nossa comparação em centímetro, aquela reguinha que a gente tem na escola. Já se formos medir a distância de um lugar ao outro, de uma cidade ao outro, ou na mesma cidade, da sua casa até a escola, nós vamos utilizar, não vamos utilizar centímetro, não vamos utilizar aquela régua, né, em centímetro. Talvez a gente nem utilize metros, já que a distância pode ser muito grande entre a sua casa e a escola. Utilizaremos uma grandeza de medida chamada o quê? Quilômetro, tá? Então, a gente tem que sempre pensar com o que a gente vai comparar, dependendo do objeto ou daquilo que nós estamos querendo medir, certo? Na letra B, registre no quadro a seguir o que podemos medir no dia a dia. Nossa, a partir do momento que você acorda de manhã, vocês estão medindo várias coisas, tá? Às vezes você nem percebe que você está medindo. Uma coisa que então vamos ver aqui, algumas coisas que vocês podem medir no dia. Por exemplo, comprimento. Tá? Vocês não medem comprimento, tenho certeza disso, mas vocês percebem e sabem onde se locomover dentro da casa de vocês. Às vezes vocês acordam meio sonâmbulo ainda, meio com sono, não sabem muito bem, mas você sabe exatamente quantos passos você tem que dar para chegar no banheiro, né? Então vocês fazem esses comprimentos. Área, né? Área é o nosso espaço, né? Seja o nosso espaço de sala, nosso espaço de quarto, banheiro, cozinha. Tá? A área a gente pode medir o espaço onde a gente está. O ambiente nós estamos, né? Volume é o espaço que cabe aquela quantidade. Então, imagina a gente tem uma sala, né? E tem as paredes. Então, tudo que cabe dentro de uma sala, ou dentro de um quarto, tá? Ou uma piscina, por exemplo, né? A piscina tem a sua base, depois tem uma medida de altura, né? E cabe bastante água ali dentro. Então, quando a gente quer fazer o volume, é da água. Tempo, tá? Tempo de pegar o ônibus, ir de carro até a escola, até o supermercado, até o curso, né? Capacidade, tá? Qual é a capacidade de um tanque de gasolina, por exemplo, tá? Qual é a capacidade até de bateria de celular, tá? Quanto que ela vai durar, né? Quanto que ela tem a capacidade. Temperatura, tá? Hoje tem bem pouco, porque tem no celular, né? A nossa medida de temperatura aparece lá no celular, quanto que está naquele dia, qual é a temperatura, tá? Massa. Então, olha só que legal. Quando nós subimos na balança, nós não estamos vendo o nosso peso, nós estamos vendo a nossa massa, aquilo que a gente é, tá? E velocidade, né? Ou aceleração, velocidade daquilo que a gente está colocando, seja até na bicicleta a gente atinge velocidade, não necessariamente quando a gente corre a gente tem uma velocidade diferente de quando a gente anda, tá? Não é só do carro, tudo bem? Então vamos para a letra C, investigando medidas. Como medimos uma grandeza qualquer? Registre com as suas palavras.
Então aqui, ele não quer muito assim saber como que você mede, mas qual seria os passo a passos para você medir alguma coisa, tá? Então, como eu já falei, dependendo do que eu estou medindo, eu preciso ter uma ferramenta para medir aquilo lá. Pode ser que uma régua, dependendo do que eu estou medindo, seja o suficiente, uma régua de 30 centímetros. Mas pode ser que para medir algumas coisas ou outros objetos, né, eu preciso de, vamos dizer assim, uma régua maior, com uma medida maior, tá? Então, antes de a gente fazer qualquer coisa em termos de medida, a gente precisa seguir alguns passos. Então, aqui na letra C, né? Como medimos uma grandeza qualquer? Registre com as suas palavras. Então, aqui nada mais é do que quais são as etapas que você precisa para medir um objeto, tá? Então, primeiramente, você tem que fazer a escolha de uma unidade de medida. Se você vai medir com a régua, com uma trena, ou se é uma coisa muito pequenininha, como qual é o objeto que você vai medir. Se é uma coisa microscópica, né? Microscópica, bem pequenininha, que só com o auxílio de lentes de aumento que você consegue ver. Tá? Então, a gente tem que primeiro descobrir isso. Depois, a iteração, ou seja, a repetição dessa unidade de medida sobre o comprimento da tira. Aqui ele fala tira, mas ele está falando de qualquer coisa que você for medir. Voltando lá no exemplo do quadro da escola, né, imagine que você tem um pedaço de barbante. E você, com esse pedaço de barbante, consegue fazer a medição de quantos pedaços de barbante você faz para tirar a tira da escola ou a moldura desse quadro. Contagem de quantas vezes a unidade é repetida até completar o comprimento da tira. E atribuição do valor numérico associado à medição. Então, se você tem que fazer um mural, por exemplo, e você quer fazer apenas a borda, né? Você pode pegar esse pedaço de barbante, colocar em cima da borda desse quadro e ver quantos pedaços de barbante cabe. Então, se você já sabe, então fazer, se vai ser 2, 3 pedaços de barbantes, né? 2 ou 3 barbantes, 4 barbantes, tá? Tudo bem? Então, é bem tranquilo, né? Grandeza, medimos, né, com qualquer grandeza, tá? Então, sempre grandeza é a comparação, tudo bem? Tem um exercício aqui, que é da Bruna, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. É um exercício extenso, então vou fazer a leitura. Bruna é arquiteta e daqui a algumas semanas poderá mudar para um novo endereço, onde estabelecerá seu escritório. Ela pretende estabelecer uma comparação entre a área do piso do escritório antigo com a do novo escritório, no sentido de compreender quantas vezes o piso do novo escritório é maior do que o piso do escritório antigo. No entanto, com a mudança, Bruna não consegue localizar a planta baixa do escritório antigo e não encontrou uma trena para a medição das dimensões do ambiente. Ela, porém, possui um exemplar do piso de cerâmica que utilizou na última reforma que fez no escritório. Você acha que Bruna poderá utilizar o exemplar do piso de cerâmica para estabelecer uma comparação entre as áreas dos dois escritórios? Descreva os procedimentos empregados para encontrar a solução desse problema.
Muito bem, né? Esse é um exercício bem extenso, né? Que nós temos que olhar aí, mas também é um exercício bem simples. Se ela tem o piso do escritório antigo, ela consegue pegar as medidas desse piso e sobrepor no escritório novo, né? Porque ela não estava encontrando a planta baixa. O que é a planta baixa? É a representação do desenho do escritório dela, que geralmente contém as medidas, né? Seja em centímetro, seja em metro, contém as medidas daquele piso, tá? Então ela quer saber, né, se ela consegue, utilizando o exemplar do piso de cerâmica, estabelecer uma comparação entre as áreas dos dois escritórios. Sim, lógico, né? E descreva alguns os procedimentos empregados para encontrar essa solução. Então, como a gente falou do exemplo do barbante, do exemplo da régua, a gente tem como comparar, né, essas medidas. E ela pode sobrepor esse piso no piso do escritório novo, tá? Então, ela não consegue efetuar as medições diretas para a determinação das áreas dos pisos dos dois escritórios. Será necessário que ela estabeleça uma unidade de medida de área para comparar as duas áreas. O exemplar do piso de cerâmica representa essa unidade de medida comum. Assim, Bruna deverá contabilizar quantas unidades deste exemplar são necessárias para cobrir os pisos de cada um dos escritórios e, em seguida, poderá efetuar uma divisão sobre a área do piso do novo escritório, que é a maior, e a área do piso do escritório antigo, que é menor, para ver quantas vezes o primeiro é maior que o segundo. Então, se ela quiser também ver quantas vezes aquele piso de cerâmica do antigo, né? Então, vamos supor que ela tem um piso de cerâmica aqui, pequenininho, e o piso de cerâmica do novo escritório é maior, tá? Então, vamos supor que cabe 4 do pequeno nesse grande, tá? Então, se ela quer saber quantas vezes é maior, tá? Ela faz a divisão, 4 dividido por 1, então ela descobre que é 4 vezes maior o escritório novo, ou 2 vezes maior, ou pode até ser 8 vezes maior. Vamos ver aí que ela tenha evoluído bastante, né, dentro do seu negócio, da sua empresa, da sua empresa de arquitetura, tá? E a aula 2, né? Eu coloquei no mesmo vídeo porque são dois exemplos bem curtinhos que nós temos aí. Então, nesse exemplo, na aula 2, da sequência de atividades também 2, né? Unidades de medida e instrumentos de medição. Os objetivos da aula são identificar as unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades e reconhecer unidades de medida e instrumentos adequados para a medição de grandezas, comprimento, área, volume, capacidade, massa, tempo e temperatura. Certo? Então, reconhecendo unidades e instrumentos de medida do cotidiano. Então, ele pede aí na letra A que registre no quadro a seguir quais instrumentos de medida você conhece e utiliza no dia a dia. Tá? Acredito que vai ter alguns aqui que você pensou também. Tá? Régua, trena, termômetro, relógio, né? Balança, paquímetro, transferidor e velocímetro. Então, vamos voltar aqui. Tá? Régua vocês conhecem lá na escola, tá? O que seria uma trena? Uma trena nada mais que seria, geralmente um negocinho redondinho assim que sai a linguetinha com as medidas, tá? Então também é uma fita métrica, é uma medida, que legal. Termômetro mede temperatura, né? Geralmente em graus
Celsius, nós temos aí 3 escalas de medição de temperatura, tá? Vocês já devem ter visto em ciências. Uma é o grau Celsius, outra é Fahrenheit, e a outra é em Kelvin, tá? Que é o famoso zero absoluto, né, e tal. Relógio, cronômetro, você coisa que os alunos hoje não me perguntam mais, né? Que horas que acaba a aula, tá? Então, vocês têm noção do relógio, mas aparentemente não noção do horário, é diferente, né? Balança, novamente não é para medir o peso, é para medir a massa, tá? Quando você vai na feira, quando você vai no supermercado e passa na balança lá do caixa, está medindo a massa daquilo que você está comprando. O parquímetro, tá? Ele é um instrumento técnico, assim, para quem utiliza na fabricação de peças, tá? Por quê? Você mede, tanto que você pode medir, por exemplo, vamos supor que eu tenho um parafuso aqui, e eu faço esse parafuso nessa fábrica, tá? Então, na hora que eu coloco a medida do parafuso para que ele seja feito, eu preciso colocar a medida externa, a medida de fora, e preciso colocar a medida interna, porque tem que ter esse buraco no meio para fazer o parafuso, para fazer a rosca, né? Para o que for, tá? Então, geralmente a gente mede isso com um paquímetro. Transferidor tem exatamente esse nome, tá? Transferir. Mas transferir o quê? Ângulo, tá? O que que faz, né? O transferidor geralmente é aquela meia-lua que vocês veem lá na escola, que vocês recebem no kit de vocês, e ela tem aqui vários graus, né? Ele representa as aberturas, tá? Do grau. Então, vamos supor que você tem um triângulo e quer saber os graus desse triângulo. Ou você quer fazer um triângulo com os graus já corretamente. Você coloca esta figura em cima aqui e faz a abertura que você quer, de quantos graus você quer, tá? Pode ser 90 graus, até 180. Tem os transferidores, que são aqui 360 graus. E velocímetro é aquele que mede a sua velocidade, tá? A sua velocidade geralmente é em quilômetro, né? Por hora, ou seja, quantos quilômetros você faz em uma hora, tá? Pode ser uma bicicleta, pode ser, eu assisto lá Tour de France, Volta da Itália, os atletas profissionais de bicicleta que fazem isso chegam a atingir, dependendo do percurso, 65 quilômetros por hora, ou seja, em uma hora, ele andando de bicicleta percorre 65 quilômetros, tá? E também, quando a pessoa é muito rápido, ou a medida mais correta é metros por segundo, tá? Por exemplo, quantos segundos, quantos metros você anda naquele segundo. Então, você imagina um segundo. Imagina um segundo. Metros por segundo quer dizer que você andou 1 metro em um segundo. É bastante, hein? Tá? Imagine andar 1 metro. Imagine andar 100, 10 metros no segundo. Sair de um ponto ao outro anda 10 metros por segundo. Tá? Então, aí a gente percebe que as grandezas também faz diferença quando a gente vai medir, tá bom? Então, agora na letra B. Registre no quadro a seguir quais unidades de medida você mais utiliza em seu dia a dia, suas respectivas siglas, e as quais grandezas cada uma delas está associada. Então, a unidade de medida, por exemplo, é o metro, tá? Qual é a sua sigla? É o M. E qual é a grandeza associada? O que eu meço, né, com o metro, tá? A grandeza associada é o comprimento, tá? Então, aqui tem algumas, né? Já falamos aí de temperatura, tá? O que é a temperatura? Qual que é a unidade de medida? A unidade de medida é o grau, né? Grau Celsius, Fahrenheit, pode ser. Mas qual é a grandeza que eu estou medindo? A temperatura, tá? Então, é isso aí que a gente tem que fazer. Então, já tem aqui alguns que vocês conhecem. Então, ó, centímetros. Centímetros é uma parte do metro, né? É uma 100 partes de metro. Então, também mede comprimento. Quilogramas, novamente, ó, quilogramas, gramas. Então, nós temos aqui a sigla. E a sua grandeza aqui medida não é peso, é massa, tá? Graus Celsius, temperatura, ó, quilômetro por hora, velocidade.
Litros é capacidade, tá? Então, quando a gente compra lá um refrigerante de 2 litros, estamos falando da sua capacidade. Metros quadrados é a sua área, tá? Metros cúbicos é volume, tá? Qual é a diferença de área para volume? Área, eu só estou vendo a superfície, tá? Só estou vendo a superfície. Volume é quando eu estou vendo a parte de cima. Pense em uma piscina. A área seria só o fundo da piscina, tá? E o volume seria o quanto de água ela cabe nela, tá bom? Segundos é tempo, minutos também tempo e horas também tempo, tá? Então tem essa relação de o que é a unidade de medida e qual é a grandeza associada, ou seja, o que eu estou medindo, tá? Eu não vou conseguir medir uma distância de um lugar a outro com litros, tá? Não faz sentido, tudo bem? E tem um exercício aí que é complete com os valores adequados a um possível contexto real do relato do que fiz hoje. É bem interessante esse exercício, porque eu gostaria de saber se o aluno consegue ou não perceber o que acontece ao redor dele, tá? Bem interessante aí. Então, acordei às horas da manhã. Levantei, tomei um banho de minutos de água morna, porque estava muito calor. Ouvi no rádio que a temperatura nesta madrugada atingiu tantos graus Celsius, temperatura mais alta do que o normal, mesmo sendo verão. Preparei um café com 2 xícaras de chá de água e tantas colheres de café em pó. Para adoçar meu café, coloquei colheres de açúcar e comi meio pão francês com um pedaço de queijo branco. Peguei o carro e percorri cerca de tantos minutos até chegar a um posto de gasolina próximo da minha casa. Pedi para que o frentista completasse o tanque com etanol, já que o marcador indicava desde onde que o combustível estava na reserva. Levei um susto, paguei quase tantos reais por tantos litros de combustível. Para chegar até o trabalho, acho que percorri cerca de tantos quilômetros. Consegui chegar no horário previsto, tal hora e tal minuto. Acho que já estou com fome. Nossa, ele fez bastante coisa de manhã, tá? Mas acho que não deu tempo ainda da fome. Então, vou dar um tempo para que vocês percebam aí essas relações do nosso dia a dia. Mesmo que você não ande de carro, não trabalhe, não pague conta, você ainda tem que ter uma noção aí do seu arredor, né? Tudo bem? Então, né, bem legal esse exercício, porque é o seguinte, mostra aí o que a gente tem, né, de condições para o nosso dia a dia, tá? Então, geralmente, né, eu acordo até um pouco mais cedo que isso, mas você pode colocar que você acordou às 7 horas da manhã, você tomou um banho de 5 minutos, máximo 10 minutos, tá? Porque estava muito calor. Você ouviu no rádio que a temperatura nessa madrugada atingiu 40 e 40 graus Celsius. 40 acho que é muito. Vamos colocar, né? Tá verão, vamos colocar em uns 38 graus, né? Temperatura mais alta do que normal, mesmo sendo no verão. 38 graus para verão é muito forte, né? Tem lugares aí do Brasil que atinge mais, eu sei. Preparei um café com 2 xícaras de chá de água, tá? 2 xícaras e 2 colheres, tá? Se você já teve a curiosidade de olhar aí no pó de café, ele te dá as instruções de quanto de água para quantas colheres de pó de café, tá bom? Para adoçar meu café, coloquei colheres de açúcar. Aí eu já não sei, porque eu tomo com adoçante. Colheres de açúcar, eu acho que dá uma e aí lá. Aquelas pequenininhas, tá? Comi meio pão francês com um pedaço de queijo branco, pessoa fitness.
Peguei o carro e percorri cerca de, vamos colocar aqui, eu acho que eu não demoro uns 7 minutos para chegar no serviço. Mas aqui o posto de gasolina acho que eu demoro 3 minutos. Eu moro perto de um posto de gasolina aqui da minha casa. Cheguei no posto de gasolina, pedi para completasse o tanque com etanol, tá? Então, o etanol é o álcool, tá? O álcool é um pouquinho mais barato daí, né, do que a gasolina. Já que o marcador indicava desde ontem que o combustível estava na reserva, levei um susto, tá? Gente, tanque de gasolina de carro, tem no manual do carro, tá? Eu tenho aqui, o meu é mais ou menos 48 litros, tá? Para ser 48, mas não chega a 48. Quando eu vou encher o tanque, encho o tanque, eu posso colocar aqui 40 litros, tá? Ou para arredondar, vou colocar aqui, para encher o meu tanque do carro, eu tenho 40 litros, tá? Então, eu vou fazer 40 vezes o preço que tá do etanol. Se eu não me engano, tava R$ 2,87. O preço da gasolina, sei que tá R$ 4,07, tá? Então, dá uma olhadinha aí quando você passa em frente dos postos de gasolina, se você teve curiosidade aqui de fazer, né? Então, eu vou fazer essa continha rapidinho, só por cima aqui, né, para eu ter uma ideia. 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 8, 32, 34, 3 aqui, 16, 17, 18. 18. Tem mais um zero. 184,80 por 40 litros. Nossa, fiz essa conta certa? 4 vezes 8. Não fiz não, fiz errado. Volta lá. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. 104. Eu falei, opa, tô achando muito caro isso aqui. 104,80 centavos por 40 litros de combustível. Para chegar ao trabalho, acho que percorri cerca de 15. Eu demoro. Olha a pergunta aqui, cerca de quantos quilômetros? Gente, eu tenho essa noção, sabe quanto tempo eu fico da escola? Fico muito perto da escola, vou colocar 1 quilômetro, tá? Consegui chegar no horário previsto. Então, se eu acordei às 7 horas, tomei banho, fui abastecer o carro e andei um pouquinho, eu acredito que das 7 horas da manhã que eu acordei, tomei banho, tomei café, abasteci o carro e tudo, ainda eu devo ter chegado no serviço 7 horas e 45 minutos. Fácil. Se estourando, em 45 minutos dá para fazer tudo isso. O que eu faço normalmente, tá? Já pensando aqui que eu tenho um posto de gasolina próximo da minha casa, a escola também é próximo da minha residência, né? Então permite que eu tenha mais facilidade, tá? Não é tão exagero assim o que eu fiz aí, tudo bem? E você? Você consegue fazer isso? Mas eu ando de ônibus, eu pego van para ir à escola. Não estamos indo na escola em tempo de pandemia, tudo bem. Mas uma noção geral seria essa, tudo bem? E esse foi o final, né, da aula 1 e 2 do Aprender Sempre, Sequência Didática 2, né, do nono ano do ensino fundamental. E até o próximo vídeo.